Senhoras e senhores, sejam extremamente bem-vindos ao Laurito Show! O seu novo programa favorito de toda a World Wide Web. E a pergunta que eu faço pra você, meu grande telespectador interwébico é: você tá bem? Como é que você tá? Você tá na luta? Só na correria? Tá só nos computers aí? Muitos e-mails? E aquela reunião, hein? Nossa, que estresse! E mais do que isso, comenta pra mim, como foi a sua infância? A sua infância, ela foi divertida, como um passeio no parque, muito momento feliz com papai e mamãe? Ou foi aquela infância traumática, cheia de bullying na escola? Você tinha aquele tio esquisito que você ia na casa dele e ele falava: e aí, garotão, vamos tomar um banho de mangueira? Tira a camiseta aí. Tira o shortinho. Esse cara é maluco, tem que estar atrás das grades, remédio pra Jack é marreta. Um grande abraço pro meu tio Ítalo Santos. E pra ser bem sincero pra você, eu não me recordo muito da minha infância, porque apesar de eu ter que comprar chapéu em Itu, porque eu tenho uma cabeça desta idade, eu sou um tremendo cabeça de caixa d'água, o meu cérebro, ele é tipo um computador velho, eu não tenho muita memória RAM disponível. Então tudo que eu aprendo de novo, por mais idiota que essa coisa seja, eu tenho que deletar alguma coisa do passado pra que essa coisa se fixe dentro da minha mente. E nessa, a minha infância inteira já foi pro caralho, eu não lembro nada do meu ensino médio, menos uma coisa: desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui fascinado por rivalidades. E é uma coisa que eu não consigo evitar, é o meu hiperfoco. Sempre que eu vejo alguma coisa, eu tenho que comparar esta coisa com outra coisa equivalente e na minha cabeça eu crio uma disputa entre elas. E aí eu acho que é por isso que eu tenho uma mania muito idiota de me comparar com os outros. E o gramado do vizinho, ele é sempre mais verde. E através disso eu acabei desenvolvendo um grande caso de síndrome do impostor, onde eu acho que nada de bom vai acontecer na minha vida porque eu não mereço que nada de bom aconteça na minha vida, porque eu sou uma fraude. E sabe o que eu faço com isso? Eu engulo a seco e tento me entorpecer com álcool o máximo que eu posso, porque só quando eu apago, as vozes da minha cabeça param, e aí eu tenho que viver um dia atrás de outro maldito dia tentando evitar pensamentos intrusivos, porque se eu começar a me preocupar com tudo que não depende de mim, meu querido, eu vou entrar num buraco negro onde tudo que tem é depressão profunda. Alegria! Brincadeira, galera, estou tomando sertralina, não tenho sentimentos e a minha libido morreu. Viva a morte do meu pau! Mas realmente a minha intenção no programa de hoje é dividir com você essa coisa das rivalidades que marcaram a minha infância. Nostalgia dá sempre muita visualização. Então, como eu vou falar de coisas que talvez só existiam na minha cabeça, começa agora o quadro Cabecinha do Laurito. Cabecinha do Laurito, lá, 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 lá. Eu acho que eu sempre fui muito hiperfocado em rivalidade, porque eu, dentro de mim, tenho um otaku fedido. Ai, lá ele! Eu cresci assistindo os animes que passavam na TV aberta, e todos esses animes tinham rivalidades, muitas vezes amistosas, outras vezes era só o vilãozinho do arco mesmo. E uma das minhas rivalidades favoritas dos animes era Ash Ketchum versus Gary Oak, ou Gary Carvalho se você nunca fez um cultura inglesa. E quando eu era criança, eu era totalmente time Ash Ketchum. Por quê? Porque ele era maneiro, ele virava o boné pra trás, e o boné dele era o boné super exclusivo da Liga Pokémon, e ele era um cara bonzinho, ele era um cara esforçado, ele tinha o carisma dele. E o Gary, ele sempre foi um cara meio... como é que é a palavra? Filha da puta. O Gary é tipo top 10 Nepo Babies da cultura pop. Só que depois que eu fui ficando mais velho, eu acho que eu gosto mais dele, tá ligado? O Gary faz questão de jogar na sua cara que o mundo é injusto e você vai ter que lidar com isso. Don't hate the player, hate the game. Ele vai usar todas as vantagens que ele ganhou da vida pra se sobressair e ele não tem vergonha nenhuma de fazer isso. O Ash vai ter que fazer a jornada dele inteira a pé.
foda-se, eu vou de carro e eu tenho 10 anos. Eu nem sei dirigir, eu nem tenho permissão pra isso. Mas qual vai ser o louco do policial que vai me parar? Eu sou neto do maior pesquisador Pokémon da região de Kanto. Eu sou uma celebridade, eu sou Thor Batista. Eu não tô nem aí, eu vou arrancar o braço desse... Ah, então você precisa de 8 insígnias pra chegar na Liga Pokémon? Foda-se, eu tenho 10 e nem tem 10 ginásios da região. E depois que você começa a assistir o anime de Pokémon e você joga o jogo, você começa a ficar com raiva do Ash, porque ele sempre tomava as piores decisões possíveis. Ele fazia de propósito. E por conta desse desgraçado, a primeira vez que eu joguei Pokémon Red num emulador em um computador velhíssimo, eu apanhei demais. Então eu tava lá no primeiro ginásio, o Brock torando a minha bundinha, o Onix dele assassinando todos os meus animaizinhos companheiros de viagem, porque eu achava que o poder da minha amizade com o meu Rattata ia fazer o Onix peidar. Mas ao que parece, o Onix não se importa com os meus sentimentos. O Ash era um maluco. Ele quer entrar numa rinha de galo com um cisne. Esse é o problema dele. Vai se fuder, Ash Ketchum. Você nunca mereceu a Misty e a sua mãe fazia amor com o Mr. Mime. Antes da maior rivalidade do mundo nerd ser PlayStation contra Xbox, na minha cabeça a maior rivalidade era Nintendo versus PlayStation. E eu era um nintendista, porque eu tinha o Nintendo 64. E antes que você me chame de playboy, don't hate the player, hate the game. E quando eu peguei aquele controle que parecia um cacho de banana maduro e eu vi o Mario Bros correndo pra todos os lados possíveis, eu falei, a gente chegou no ápice da tecnologia. Nada vai ser melhor que isso. O ser humano tem que parar de brincar de Deus. Eu achava a coisa mais incrível do mundo. Eu era criança e a Nintendo fazia jogos pra criança, jogos pra família inteira se divertir. Mario Party, Super Smash Bros, Mario Kart, Mario Tennis. E não tinha só jogo de criança, tinha clássicos incríveis como Zelda's Majora's Mask. Ai, mas esse jogo, ele é meio infantil, não é? Olha pra esta lua! Olha pra esta porra! Que criança vai ver isso e não ter pesadelos durante uma semana? Então na minha cabeça a disputa era essa. A Nintendo com jogos clássicos pra toda a família e o PlayStation com jogos pra pais divorciados que fumam na chuva. Porque o PlayStation, ele tinha jogo de guerra, jogo de mistério, tiroteio, Alone in the Dark. Tinha muito jogo bom, obviamente, mas também tinha muito jogo ruim. Só que o PlayStation, ele tinha uma vantagem que me doía como nintendista. Você podia fazer o destravamento Matrix no seu PlayStation e aí você podia comprar 30 jogos por 15 reais. E aí foda-se se o jogo é ruim, você comprou uma bacia deles. E aí eu defendia muito a Nintendo e a maioria dos jogos eu não jogava, eu só lia na revista Nintendo Power. Eu falava, olha como a Nintendo é melhor, ó. Olha esse jogo aqui, foda, que eu nunca vou jogar. Mas aí, eventualmente, o tempo passou, as tecnologias foram evoluindo e eu peguei um PlayStation 2 e a primeira coisa que eu fiz com os meus pais quando eu ganhei esse videogame foi destravá-lo e aí eu tinha jogos decentes de futebol e GTA San Andreas. E a partir desse momento eu não precisava de mais nada na vida e eu comecei a pensar, quer saber, galera? Todo mundo tem que comprar jogo pirata mesmo e foda-se, eu quero acesso pra todo mundo, eu quero ganhar de todo mundo no PES 2008, foda-se, viva o PlayStation, o mais comunista dos videogames! Mas eu ainda adoro a Nintendo. Outra grande rivalidade que moldou minha infância foi Warner Bros versus Disney na questão desenhos animados. E quando eu falo desenho animado, eu falo os que passavam na televisão, tipo a Turma do Mickey. Eu não tô falando dos filmes Hércules, Aladdin, Rei Leão, porque esses eram realmente muito pica. E nesse aí, meu amigo, eu era 100% Warner Bros. Eu sempre odiei os desenhos da Disney. Meu problema com os desenhos da Disney é que era um negócio muito chato, não tinha sal, era lúdico, era um negócio de amizade, amor, tinha aquele filme fantasia, que era uma puta viagem de LSD pra criança, aí tinha jacaré dançando balé com hipopótamo, o Mickey tentando livrar um castelo de uma enchente. Que é essa porra? Aí a Disney ficava nessa de vender música clássica e sofisticação, enquanto isso os Looney Tunes era agiotagem, era tiroteio, era ameaça, era o Pernalonga vestido de mulher com batom confundindo a sexualidade de todo mundo. Os caras eram ruins.
Se a Minnie conhece os Looney Tunes, ela ia querer jogar pra eles, não ia querer jogar pro Mickey mais não. Ia sarrar no cano da Glock do Hortelino. Não tinha turma mais foda que os Looney Tunes. Fora que a Disney, ela tinha uns bagulho que eu não entendia muito bem. Porque era um universo de animais antropomórficos, mas... O que eles eram? Tá ligado? Porque o Mickey, beleza, eu sei que é um rato. O Pato Donald, eu sei que é um pato. Mas o que é o Pateta? Ah, o Pateta é um cachorro. E o Pluto é um cachorro. Então por que o Pluto tá pelado de 4, enquanto o Pateta tá de roupa e sendo casado e tendo filho? Então o Pluto, ele é um cachorro fetichista e o tesão dele é ser tratado assim pelo Mickey. Eles são um casal gay? Não entendo. Que bicho é a porra do bafo de onça? Ele é um cara gordo e banguelo e desagradável. Ele é o blusão, é isso, ele é o blusão? Já o Looney Tunes era um bagulho simples, mano. O que é o patolino? É um pato que chama Lino. O que é o frangolino? É o frango que se chama Lino. Tá ali no nome. E aí você junta isso com mau caratismo e extrema violência, é um prato cheio pra molecada delirar de alegria. E se você discorda de mim, eu só falo uma coisa. Você realmente acha que o Michael Jordan ia arriscar a própria liberdade pelo Pernalonga e a turma dele se eles não fossem muito maneiros? É lógico que não. É isso, Looney Tunes, amo vocês! E os Animaniacs também, adoro os Animaniacs. Somos os Animaniacs, legalmente contratados. E por último, não menos importante, a maior rivalidade que marcou a minha infância foi a rivalidade Globo e SBT. E eu vou falar, eu era uma criança SBT pra caralho. Eu torcia pro SBT ganhar da Globo. Toda vez que o Ratinho ganhava da novela, eu vibrava junto com ele com a musiquinha. Pam, 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 pam. Desde que eu nasci, a Globo tem o padrão de qualidade Globo. Ela é tão foda que o padrão Globo é o padrão Globo, entendeu? O padrão dela, ela inventou o padrão pra ela mesma. A engomadinha, a perfeitinha, a séria. Tudo rebuscado, muito dinheiro envolvido, orçamentos milionários. E o SBT falou, então é assim, né? A gente pode ser o segundo lugar. Mas nós vai zoar. O jogo é sujo e eu me encaixo na sujeira. O Silvio Santos não tinha pudor nenhum de mudar a grade de programação dele a qualquer momento. O bagulho tá ruim, chama o Chaves. Era carta coringa, era Chaves de dia, Chaves à tarde, Chaves à noite. O Silvio Santos falava, hoje vai passar um filme foda aqui, hein, galera, no SBT. Depois da novela da Globo. E esse era o horário, depois da novela da Globo. Provavelmente tinha um cara no switcher do SBT com uma televisãozinha pequenininha, preto e branco, vendo a Globo, com a mão no botão aqui, ó, do play do filme. E a Globo enrolando a novela pra novela não acabar. O Silvio Santos não passar o filme pra ver se ele começa. E o cara não. É quando acabar a novela. Acabou a novela, não tinha jeito, o cara blau, filme. Os caras não mediam esforço pra tentar ganhar da Globo. E era isso que eu gostava no SBT. E aí muita gente vai me falar que o Ratinho era um programa que ganhava da novela da Globo porque era um entretenimento de classe C, fácil e rasteiro, mas ninguém jogava mais sujo no SBT que Augusto Liberato. O Gugu tava no horário nobre, disputando com o futebol e com o Faustão. O Faustão cheio de recurso, cheio de famoso, chorando, recebendo homenagem. E o Gugu, ele fazia o que ele podia pra ganhar. Não importa o quão sujo fosse. A família brasileira estava assistindo televisão na sala. Ele botava Luísa Ambiel de biquíni, se esfregando no Tiririca, tentando pegar sabonete, enquanto o Tiririca claramente tinha uma ereção. O Gugu, ele tinha uma prova onde mulheres lindas faziam striptease na frente de artistas subcelebridades casados com um medidor de batimento cardíaco neles, e a prova consistia em eles verem uma mulher pelada e não acelerar o coração. Se acelerasse o coração, eles perdiam. O Gugu, ele tinha uma gincana de estourar bexigas que não passava de uma simulação de sexo com roupa. O Gugu, ele fazia blackface pro seu entretenimento. O Gugu inventou o falso PCC. E o Gugu usava do seu emocional. Ele dava a casa pra pobre? Dava. Ele fazia os caras voltar pra terrinha deles? Fazia. Fingia que era mendigo? Fingia. Reformava a cara das mulher feia? Reformava. Quando Mamonas Assassinas foi no Domingo Legal, ele segurou os caras por 3 horas porque o programa tava dando audiência. Era pra eles cantar uma música e ir embora. O Gugu segurou eles o programa inteiro pra ganhar do Faustão. E quando os
Mamonas sofreram um acidente, todo ano, por 3 anos seguidos, o Gugu reprisava este programa na íntegra. Ele é o homem mais competitivo que já pisou na televisão brasileira. E você tem que respeitar isso. Sabe qual é a bebida favorita do Gugu? Bateria de... E a fase final do Silvio Santos foi uma das coisas mais legais de se ver na televisão aberta, porque nenhum processo que ele viesse a tomar ia pegar ele com vida. E ele tava começando a dar claros sinais de demência. Ele tava taradão das ideias, usava um vocabulário inapropriado, as calças dele caíam no meio do programa. Caiu as calças dele! Ai! Isto é. O programa Silvio Santos virou um manicômio a céu aberto. E agora a filha dele assumiu os programas e ela tá começando a ficar maluca também, mano. O gênio da família tá clicando nela assim, mano. O SBT é o Brasil. É uma grande família disfuncional. E é por isso que eu amo. E a Globo continua com essas ideias de querer ser... nós somos aqui o padrão de qualidade do bagulho. Vamos fazer o Big Brother. É um programa popular, mas ao mesmo tempo não é, né? Tem que ter um pouco de sofisticação, né? Eles nunca vão full fazenda. Eles nunca vão no full baixaria. É sempre uma baixaria aqui, com uma amenidade aqui. E aí um pedido de desculpa. E o Tadeu tem que falar, galera, não pode fazer isso, não sei o quê. E o Silvio Santos, foda-se, eu vou trancar o Frota numa casa com supla. Não tô nem aí. Até hoje eu sou um cara SBT, porque a Globo é o que minha mãe queria que eu fosse. Um cara com dinheiro, elitizado e que finge ser o que não é. E o SBT é o que eu sou. Um cara que se alimenta do caos e pode falir a qualquer momento. E aí, você é mais time SBT? Você é mais time Globo? Você é Warner Bros? Você é Disney? Você é PlayStation? Você é Nintendo? Fala pra mim, comenta aí, gostou do programinha de hoje? Foi 10? Foi legal? Eu espero que sim, eu espero que você tenha se divertido. É nóis, Laurito Show ficando por aqui. Um grande abraço. Engaja aí seu pai, eu tô precisando muito bater minha meta. Eu quero bater 4.000 inscritos até o final do ano e parece que eu não passo dos 1.400, eu vou dar um tiro na minha cabeça! Então é isso, galera. Um grande abraço, tá? Beijo do gordo! Uou!